Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Ethan, de Geografia. Espero que esteja tudo bem com vocês. Estou voltando hoje aqui para que a gente dê continuidade ao capítulo 2, o qual eu estava explicando para vocês o assunto, certo? Então vamos dar continuidade. A gente vai falar hoje sobre a industrialização do Brasil, certo? Como se deu essa industrialização, em que região, por que em tal região não há essa industrialização, né? O que isso vai impactar no nível de desemprego, no nível econômico do país. A gente vai dar um resumão nisso aí hoje, certo? Vamos lá, vamos começar. A industrialização do Brasil se deu a partir do século XVII, início do século XVIII, certo? A gente tem que lembrar primeiro que o Brasil passou por processos de ciclos de algumas mercadorias que se tornaram símbolos do país durante a sua época de magnitude, certo? A gente pode citar o ciclo do pau-brasil, foi a primeira mercadoria que os europeus portugueses exploraram aqui no Brasil. Depois houve a cana-de-açúcar, certo? Com os famosos engenhos de açúcar. Depois houve o ciclo do café, as grandes fazendas dali da região de São Paulo. Por último, houve o ciclo da borracha, né? Que era a extração do látex da árvore chamada seringueira. Então, durante o ciclo do café, o Brasil começou a se modernizar, né? As grandes fazendas começaram a ter as suas moendas, a ter os seus amparatos, os seus equipamentos, até para viabilizar rapidez, certo, ao processo de fabricação do café. Lembrando a vocês que nessa época o Brasil era um grande produtor, exportador de café, certo? Então eles começaram a buscar soluções para produzir mais em pouco tempo. Vamos lá. Com isso, várias indústrias de vários ramos foram sendo atraídas ou fundadas aqui no Brasil, certo? Uma dessas pessoas que queriam muito isso aí foi um carinha chamado Barão de Mauá, né? Ele possuía grandes posses de terra e queria que o Brasil fosse tão industrializado como a Europa. Esse cara já tinha viajado à Europa, já tinha visto as instalações em fábricas em Londres, em Paris, certo? Na Alemanha. Então ele gostou e ele pensou que poderia fazer a mesma coisa aqui com o Brasil. Então o Barão de Mauá, ele foi um grande percussor, um grande empresário que trabalhou a serviço do seu interesse, óbvio, e a serviço também do país. Então, as indústrias começaram a se instalar na região sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro, que eram cidades que eram consideradas centros do Brasil, certo? Então, com o tempo, essas indústrias foram sendo atraídas para a região sudeste. São Paulo se tornou uma grande potência regional aqui no Brasil. Vide que hoje São Paulo possui um dos complexos industriais o maior complexo industrial do Brasil. Se a gente for pegar a região do ABCD Paulista, professor, que é a ABCD Paulista é Santo André, São Caetano do Sul, São Bernardo do Campo e Diadema, certo? São 4 cidades com a concentração altíssima
de indústrias de todos os ramos, alimentícia, automobilística, farmacêutica, enfim, você encontra tudo. Né? O que existe de exagerado na região sudeste não existe já nas outras regiões do país. Se a gente for para a região nordeste, tem uma concentração de indústria considerável, mas não chega aos pés da região sudeste. Se a gente vai para o norte, um dia desses eu falo há 20, 30 anos atrás, surgiu o complexo de Manaus, né? Onde é fabricado peças e utensílios de eletrodomésticos, certo? A região sul também é industrializada, mas nem tanto como a região sudeste. A centro-oeste é uma região fraca em indústria, certo? Então, a gente tem que ter essa ideia de que se hoje a região sudeste é a região mais rica do país, foi porque foi a região que recebeu mais investimento. O Brasil não recebeu investimento num todo, certo? Só uma região e por interesses de uma, duas, três ou quatro pessoas, certo? Na próxima aula eu vou estar encerrando esse assunto. As atividades que vocês me entregaram até hoje, até essa hora que eu estou aqui falando com vocês, eu já corrigi. Se tiver alguma coisa errada, eu vou passar no PV de cada um e vou sinalizar como eu fiz das outras vezes, certo? Se eu não sinalizar, é porque tá tudo ok, tá bom? Beijos, abraços, fique em casa. Eu sei que tá difícil, eu sei que dá tédio, mas a gente vai ter que respeitar as normas impostas pela Organização Mundial de Saúde. Tchau, tchau, gente.